Sem reação? Nessa nossa videoaula número 1, vamos dar início às funções inorgânicas. Agora, para que possamos falar de funções inorgânicas, primeiro, temos que saber diferenciar o que é um eletrólito de um não eletrólito. E o que é ionização e o que é dissociação. Tranquilo? E lembrando, eu me chamo Flávio Alberto e eu sou teu professor de Química. Vamos embora? Então, galera, nessa nossa videoaula vamos falar sobre eletrólito e não eletrólito e o que é ionização e dissociação. Primeiro, eletrólito. Eletrólito é toda e qualquer substância que conduz corrente elétrica, e isso em meio aquoso. Então, se o eletrólito conduz a corrente elétrica, significa que ele vai ter cátions e ânions em meio à presença da água. Se esse cara não conduz eletricidade, óbvio, é um não eletrólito. Se não conduz, significa que não tem a presença nem de cátion, nem de ânion naquela solução aquosa, naquela mistura homogênea. Mas, professor, e o que seria ionização e dissociação? Meus alunos, ionização e dissociação está atrelada ao tipo de ligação química que aquele soluto, aquela substância, vai formar. Então, vamos lá. NaCl, cloreto de sódio. Eu tenho sódio, metal, ligado ao cloro, não metal. Metal com não metal, ligação iônica. Todo composto iônico já tem cátion e ânion. Se já tem, eu simplesmente separo esses caras quando eu jogo na água. Se eu separo, a palavrinha é dissociação. Então, o que significa dissociação? Separar cargas positivas de cargas negativas. Então, sendo assim, a tal da ionização significa formar íons. Se eu formo, já está dizendo, é porque não tem. Se não tem, é porque a ligação ela tem que ser o quê? Covalente. Uma ligação covalente significa compartilhar elétrons da camada de valência. Então, Flávio, qual o tipo de função inorgânica que eu vou ter nesse compartilhamento de elétrons? Ácidos. O ácido é formado pela presença do hidrogênio segundo Arrhenius, o hidrogênio protônico, H+, ligado a qualquer não metal da tabela, por exemplo. Exemplo, HCl, hidrogênio com cloro, que é o não metal. O hidrogênio não está a fim de perder seu elétron, tampouco o cloro. Se ninguém está disposto a perder elétrons, o que é que eles fazem? Eles compartilham. Então, esse ácido não tem carga positiva ou não tem carga negativa, mas eu posso formar. Como é que eu formo? Quando eu pego esse cara e jogo em água. E quando eu coloco esse ácido misturado com a água, ele sofre a tal da ionização. Ocorre a formação de uma carga positiva e uma carga negativa. Então, lembrando, ionização significa formação de íons e a dissociação, a separação de íons. Ionização é formada por ligação covalente e a dissociação formada por ligação iônica. Chegamos ao eletrólito e não eletrólito. Então, o eletrólito é aquela substância que vai ter que conduzir corrente elétrica em meio à presença da água. Então, como é que eu vou saber disso? Para isso, vamos utilizar um circuito. Temos aqui uma lâmpada ligada a uma fonte elétrica, uma pilha e dois eletrodos. Eu não consigo ver os íons na água, mas se eu mergulhar essas duas lâminas, esse circuito, em solução, eu vou ver que a lâmpada vai acender. Se a lâmpada acende, pessoal, significa que aqui dentro dessa solução nós temos cargas positivas e negativas. Então, se eu tenho cargas positivas e negativas, a lâmpada acende. Se a lâmpada acende, essa substância em água é classificada como um eletrólito. Agora, galera, dá uma sacada só no brilho dessa lâmpada, um brilho forte, intenso. Então, significa que eu tenho uma alta concentração de cargas positivas e negativas na água. Então, eu tenho um eletrólito forte, eu tenho uma substância forte. Agora, se eu troco esse ácido forte, eletrólito forte, por uma substância fraca, olha só o que aconteceu com o brilho da lâmpada, pessoal. Observa que diminuiu. Significa que a concentração de cargas positivas e negativas na água diminui. Se diminui, a intensidade da lâmpada vai diminuir. Então, é um eletrólito fraco. Isso acontece com aço. Isso também acontece com as bases. Olha só, tirando o circuito, mais uma vez mergulhei as lâminas. Perceba que o brilho da lâmpada é intenso, porque eu tenho o quê? Uma alta concentração de cargas positivas e negativas na água. As bases são formadas por ligação iônica. Então, já tenho cátion e ânion. E como é que eu separo esse cátion do ânion? Eu jogo na água. Então, o processo da dissociação. Então, se eu tenho alta concentração de íons em água, nós temos um eletrólito forte. Agora, se eu troco essa base forte por uma base fraca, perceba que a concentração de íons diminui. Se diminui, opa, como é que vai ser a condução? Bem fraquinha. Perceba que o brilho da lâmpada diminuiu. Se diminuiu, eu continuo tendo eletrólito, só com eletrólito fraco. Flávio, e se a lâmpada não acender sem hipótese alguma? Se a lâmpada não acender, pessoal, significa que nós teríamos um não eletrólito.
nós não teríamos cargas positivas e negativas em meio à solução. Tranquilo, galera? Então, nessa nossa primeira videoaula de introdução na parte de funções inorgânicas, analisamos o conceito do que é eletrólito e não eletrólito, o que é ionização e o que é dissociação. Galera, forte abraço e até a nossa próxima videoaula, dando sequência com a parte de funções inorgânicas.